Olá, boa noite. Começa aqui, nesse momento, pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, segunda-feira, dia 10 de maio de 2021. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Está começando aqui o Opinião, e o Opinião hoje vai entrevistar o senador da República, Wellington Fagundes, do PL, também preside o Partido Liberal aqui no estado de Mato Grosso, falar sobre as propostas, a atuação do parlamentar lá no Senado, enfim, política e a sua participação também via o WhatsApp 999322529. O Wellington Fagundes está a caminho aqui da sede da TV Pantanal, não é? Já mandou avisar que está chegando aqui e já a gente vai bater aquele papo político aqui na bancada do programa Opinião nesse começo de semana. Um começo de semana como nos últimos começos de semanas e finais de semanas e meios de semanas tensos. Por quê? Porque estamos atravessando uma pandemia, infelizmente, que parece não ter fim. Por que parece? Porque não se tem informação exatamente quando. A esperança maior é a vacinação em massa. Só que, e aí? Vacina? Cadê a vacina? Tem vacina, não tem vacina? A gente abre os celulares hoje, abre as redes sociais e observa cada dia que passa notícias chegando, notícias ruins de pessoas. O que é pior? Quando as pessoas são conhecidas, não é? Pra gente, pior pra gente. Pior para todo mundo, né? Quem está sentindo realmente, quem perde um ente querido, que perde um familiar, sabe a dor que é isso. Hoje, por exemplo, eu vi 3 situações assim, foram algumas perdas, não é? Por conta da Covid, mas hoje eu tive observando assim algumas situações de pessoas que a gente conhece assim, que infelizmente, e novas, não tem aquela coisa, idoso, comorbidade. Teve um rapaz aí, atleta inclusive, que faleceu, acho que foi no dia de ontem, atleta e novo, né? E infelizmente não tem mais idade, as cepas são imprevisíveis. E o negócio é se cuidar, não tem outro caminho senão se cuidar. Mas tem a vacinação, tem que esperar primeiro, né, chegar até a grande massa, né, a grande maioria das pessoas e torcer para que o efeito seja realmente eficaz. E mesmo assim, mesmo sendo, por exemplo, as pessoas que se vacinaram, os idosos, por exemplo, não é porque eles tiveram a primeira e segunda dose que vão relaxar, não vão se cuidar sim, afinal de contas, como eu disse, é imprevisível, né? Lorenberg Alves, boa noite, boa semana para você. Enquanto o senador Wellington não chega, eu falo, mas eu falo assim com muita dor no coração, porque a gente abre as redes sociais, pelo menos, eu tenho, né, no Instagram, no WhatsApp, e tem sempre notícias. Eu tenho medo quando abro, porque vejo uma fotinha lá, um negócio preto lá, luto. Meu pai eterno. Aí já fico pensando o que poderia ser, né? E geralmente é notícia desagradável, né? Quer dizer, luto já é desagradável, né? Mas quando é alguém que a gente conhece, pior ainda, não é? Boa noite, é um negócio complicado. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo aos nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E muito obrigado por começar conosco mais uma semana. De fato, Paulo, eu gostaria de discordar de você, porém eu não teria argumento suficiente para discordar. É triste, amigos. Eu também, como todos os nossos telespectadores, participam da rede social, e as redes sociais, a todo instante, a todo momento, aparece uma notícia de alguém muito próximo de nós. E isso é muito ruim. Eu, particularmente, tenho evitado, mas evitado ao máximo de ler nomes das pessoas que morreram por Covid. Exatamente para evitar que eu tenha diante de mim, Paulo, uma notícia de um amigo, de um colega, enfim, de alguém que eu conheço.
Eu que já perdi amigos de infância, já perdi 4 a 5 amigos de infância. Não é fácil. Ainda que alguém possa falar, mas professor, o senhor tem mais de 20, 30 anos que não o vê, esses seus amigos. Mesmo assim, Paulo, existe toda uma história de vivência, de vida que você passou lá na infância, até parte da adolescência com essas pessoas. E ao deparar com a notícia de que ele morreu de Covid, isso é muito dolorido, mas muito dolorido. Sem falar de colega de trabalho que nós já perdemos. Nossa. Já perdemos colegas de trabalho, amigos. Sim. Eu já perdi uma grande amiga na Academia de Letras. Então, isso tudo é muito ruim, mas muito ruim, principalmente quando a gente percebe que a única luz que existe, ainda que muito distante de nós, é a vacina. Ainda que muito distante. Mesmo assim, aquilo que todos nós, o Paulo, ele é primoroso quando abre o programa quase todos os dias, fazendo o mesmo alerta. Mas esse alerta deveria ser todos os dias por todo mundo. E é incansavelmente por todos nós. Porque não tem sentido, amigos. Nós já ultrapassamos a casa de 408 mil pessoas mortas. Provavelmente nós já passamos de 410 mil pessoas mortas. Mato Grosso já passou a casa de 10 mil pessoas mortas. Quantas famílias perderam 2, 3, 4 integrantes de uma mesma família? Agora nós tivemos o Dia das Mães, domingo. Quantas mães olhou para o interior da sua casa e encontrou a cama do seu próprio filho vazia? E pior, sem saber, sabendo que jamais será ocupada pelo filho. Exatamente, Paulo. Olha, não existe dor maior, amigos. Não existe dor maior do que uma mãe que perde um filho. Não existe dor maior. Eu fico imaginando, e mesmo imaginando, não consigo dimensionar o tamanho desta dor. Quando a mãe olha para a cama, para o quarto vazio do filho, para a cama vazia do filho, e ali vem toda a imagem daquele filho que ela tratou com tanto esmero, tanta devoção, tanto capricho e tanto amor, vê perdendo, caindo das suas mãos. E não foi, o Paulo lembrou muito bem, nem sequer teve o tempo suficiente para despedir do filho. Isso é uma dor terrível, é uma ferida, eu sempre vou dizer isso, é uma ferida que jamais, mas jamais será cicatrizada. Eu não consigo imaginar o tamanho desta dor. Eu não consigo imaginar o tamanho desse sofrimento de pais, de familiares e de amigos, porque eu mesmo passei por uma situação muito semelhante quando perdi amigos de infância, amigos que eu fiz depois de uma certa idade. Isso é muito ruim, muito dolorido. É verdade. E ontem foi o Dia das Mães, né? Você estava falando aí, eu estava lembrando, pensando assim, poxa, e ontem realmente, não é? Com essa coisa de... E aí eu não falo só o filho, não. Eu falo um ente qualquer, não é? Qualquer, na acepção da palavra, não literalmente, mas assim, qualquer pessoa que tenha desaparecido por conta dessa Covid aí, um idoso, o vazio que não é na casa, não é? Exatamente. Passar o marido, por uma a situação, esposa. E a gente está falando disso, tudo isso, para comover? Não necessariamente, principalmente para tocar você, não só no coração, mas principalmente na consciência. Por quê? Porque é você que leva para casa, né? Você vai, você vem, você se aglomera, você se submete a situações de risco e você pode evitar tudo isso aí. Tem que trabalhar? Tem, mas tome os cuidados necessários. Tem que tomar os cuidados do álcool em gel, a máscara, evitar, eu tenho que ir aniversário de fulano. Precisa ir? Manda um abraço, o fulano vai entender. E se é grupo de risco, principalmente, tem comorbidade, principalmente. Eu vou pedir para a Caroline, a propósito, eu vou chamar aqui o que temos de mais importante nesse momento no
www.gazetadigital.com.br. Acompanhe conosco aqui o que tem de mais relevante nesse momento e vamos falar de pandemia para começar, olha só. E as notícias são terríveis, mas terríveis mesmo. Olha só, com 68 novos óbitos, mortes por Covid dobram em 24 horas. Está aí, ó. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, notificou 68 novas mortes pela Covid-19 nesta segunda-feira, dia 10. Com a atualização da pasta, Mato Grosso registrou pouco mais que o dobro de óbitos contabilizados no último balanço divulgado no domingo, dia 9, quando foram 29 mortes. Nesta segunda-feira, o Estado computa 374.400 contágios pelo novo coronavírus, dos quais 10.200 ocorrências, as vítimas não resistiram devido às complicações do vírus. Do total de casos confirmados, mais de 354.700 pessoas já se recuperaram da infecção. Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande lideram o ranking estadual de cidades com mais casos de contágio pela doença. Contudo, municípios como Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sinop, Sorriso, Cáceres e Alta Floresta também têm números altos do vírus. A ocupação de unidades de terapia intensiva em Mato Grosso, as UTIs, está na casa dos 77%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 37%. Ambos os números já estiveram em patamares mais altos, mas apresentaram redução nas últimas semanas, sobretudo após Mato Grosso zerar a fila de espera por UTIs. Esse outro destaque também aí do Gazeta Digital, que é o Gazeta Digital, só tem um, aqui na minha mão só tem um, Caroline. O primeiro... Vou olhar no telão aqui. Prefeito entrega viaduto na Beira Rio, custou aí 14 milhões. O prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, está inaugurando nesse momento, né, o viaduto Murilo Domingos, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá, orçado em 14 milhões de reais. A construção deveria ter sido entregue em dezembro do ano passado e sofreu aí vários adiamentos por conta de problemas estruturais. A estrutura tem 200 metros de extensão e 18 metros de largura e recebe um investimento de R$ 13.992.079. O viaduto é batizado em homenagem ao ex-prefeito de Várzea Grande, também ex-deputado federal por Mato Grosso, Murilo Domingos, que morreu aos 78 anos. Está aí, portanto, mais detalhes no www.gazetadigital.com.br. Vamos ao primeiro intervalo comercial de hoje e, na sequência, já abrindo aqui a entrevista com o senador Wellington Fagundes. Perguntas 99982. Põe aí, por favor, aí, ó, 9982-2529. Participe conosco, mande sua pergunta para o senador Wellington Fagundes. Já já a gente volta. Bem, cá estamos de volta ao vivo, agora sim, com a bancada completa, porque está aqui a postos conosco já o senador Wellington Fagundes, do PL. Já vou começar cumprimentando, muito bom recebê-lo aqui de novo, viu? Você pode tirar a máscara, porque o nosso hábito aqui, primeiro é de seguir a lei, né? E a gente segue o distanciamento de 1,5 metro a 2 metros, portanto não há problema nenhum de fazermos a entrevista sem máscara. Quero explicar ao telespectador porque temos esse protocolo aqui que é seguido, né? Por que vocês estão sem máscara? Porque a gente segue, o Lorenberg está distante, e aqui o entrevistado também. Boa noite ao senhor. E obediente, eu vou ser aqui, seguir o que manda o chefe do programa, né? O chefe do programa é Dorileu Leal. Ó, muito bom recebê-lo aqui, obrigado por ter vindo, viu? Eu sei que
está recheada a nossa pauta aqui, porque tem assunto, muito assunto, especialmente esses voltados aí ao combate à pandemia da Covid-19. Muito bom recebê-lo aqui. Eu já vou emplacar a primeira pergunta, que é sobre os parques dos laboratórios, né, veterinários aí, que o senhor teve um projeto aprovado no Senado, agora vai para a Câmara e depois tem a Anvisa pelo meio do caminho, mas já começou bem. Eu queria que o senhor explicasse já essa proposta do senhor aí, o que ela vai significar em termos de vacina para o povo. Boa noite a todos os telespectadores, a você, Paulo, nosso professor Lorenberg. A satisfação de estar aqui. Estou acabando de vir da inauguração lá do viaduto Murilo, né? Onde a gente relembrava a história do Murilo, com os Murilinhos por todos os rios, era um grande amigo meu. Em relação à vacina, eu percebo que cada dia mais a angústia está acometendo a todos. Qual membro, qual pessoa que não tem um membro da família ou um amigo que não tem envolvido com essa terrível doença, né? Infelizmente, chegamos aqui já no Mato Grosso à marca dos 10 mil mortos, né? Hoje já ultrapassamos já 420 mil mortos no Brasil, né? Então, está provado que a vacina é o caminho que temos, porque já está provado várias vacinas no mundo com capacidade imunológica extremamente alta. Então, a vacina é o caminho, vacina, vacina e vacina. Como relator da comissão da Covid, também como médico veterinário, eu fui pesquisar a situação que vivia o Brasil. Olha só, o Brasil nós tínhamos 8 fábricas de vacina humana no passado. Hoje nós estamos reduzidos ao Fiocruz e Butantan, que não são fábricas de vacina, são institutos de pesquisa e que têm pequenas fábricas. Eles estão agora investindo para construir as suas fábricas, que só ficarão prontas no início do ano que vem. E por isso nós tínhamos que encontrar uma alternativa, sabendo que não tinha vacina suficiente no mundo. Porque o único país que comprou vacina na pesquisa ainda e arriscou foi os Estados Unidos. Um país muito rico e com investimentos da iniciativa privada também. Hoje eles têm vacina quase que o dobro da população. O resto do mundo praticamente não tem vacina, é tudo dependendo da China e da Índia. Não só vacina, como também outros tantos insumos. E na atividade, conhecendo a indústria de saúde animal e principalmente a partir da vacina Coronavac, que ela é feita do vírus inativado, e nós, no Brasil, já produzimos esse tipo de vacina há mais de 20 anos. Nunca tivemos um problema de escape de vírus, nunca tivemos contaminação, fica mais fácil para a população saber. Ou seja, essas indústrias de saúde animal são indústrias de biossegurança máxima. É o NB3+, e com a experiência e com o know-how brasileiro. Nós temos 100% de tecnologia para fazer as vacinas aqui no Brasil. Por isso nós apresentamos essa ideia, discutimos muito, muitas reuniões aconteceram, hoje mesmo pela manhã tive reuniões e conseguimos apresentar o projeto. E aí, Paulo, talvez foi um dos projetos que tramitou de forma mais rápida no Senado da República. Apresentamos o projeto, na mesma semana os líderes aprovaram e votamos, e foi aprovado no Senado da República por unanimidade. E claro que isso nos traz muita emoção, felicidade, mas mais ainda é o senso de que estamos procurando solucionar um dos problemas maiores que o mundo está vivendo. E aí, claro, esperamos agora a sensibilidade da Câmara dos Deputados para aprovar o mais rápido possível, quem sabe a semana que vem, aprovar também em regime de urgência urgentíssima. Aí depois tem a Anvisa, depois disso tem a Anvisa, né? Que a Anvisa vai ter que ter a palavra final também, né? A Anvisa, é importante dizer, como eu disse, já tem mais ou menos uns 60 dias que a gente vem discutindo esse assunto com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Saúde e também com a Anvisa. Aliás, o ministro Queiroga assumiu numa quinta-feira, na sexta-feira ele me recebeu para uma audiência, onde apresentamos essa ideia, e inclusive para o presidente da República, até o deputado Medeiros também mandou o documento, e o presidente, na hora, ligou para o ministro, e o ministro falou: olha, senador Wellington, eu sou médico cardiologista, eu não conheço de fabricar vacina,
mas o senhor está trazendo aqui a posição, vamos pesquisar. Convocou imediatamente o almirante Barra, que esteve no Ministério, e daí adiantamos essas tentativas. Teve o respaldo, então, do Planalto, né? Não só o respaldo do próprio presidente da República, do ministro da Saúde, como também da Anvisa, e é importante dizer que a semana passada a Anvisa já visitou 2 dessas grandes fábricas. E os técnicos da Anvisa exteriorizaram assim, de forma bastante surpresa, eles ficaram muito surpresos, primeiro, com a grandiosidade das fábricas, segundo, com o nível de biossegurança, ou seja, biossegurança máxima, e terceiro, também com a competência técnica que nós temos de produzir 100% da vacina aqui no Brasil. Em 90 dias, como eu disse, eles poderão produzir 400 milhões de doses. É, muita dose, né? O Brasil pode passar a ser um exportador de vacina, né? O Brasil pode ser um exportador. Deus então quiser. nós temos hoje condições de sair de um país que não tem vacina para atender a população, para em pouco tempo produzirmos a vacina necessária e ainda exportarmos para ajudar outros países. Professor Lorenberg. Senador, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui, isso é muito bom, ganha o nosso programa e ganha principalmente o amigo telespectador. Ainda nessa mesma esteira, senador, o senhor já respondeu uma das minhas perguntas logo no começo, mas eu vou insistir ainda nessa esteira porque tenho 2 perguntas a fazer. Eu me lembro que a imprensa divulgou que o senhor teve uma reunião lá com a Frente Parlamentar da Agropecuária, via remota, evidentemente, e nessa reunião o senhor chegou a afirmar de que o agronegócio poderia salvar o país. E aí eu tenho 2 perguntas para fazer a respeito deste particular. A primeira delas é: o senhor conversou com os líderes do agronegócio a respeito disso, vem conversando com eles a respeito de bancar, se não toda, parte da produção da vacina. E a segunda questão, senador, qual é a perspectiva da população, já aprofundando essa última frase do senhor, qual é a perspectiva da população, uma vez que tem a esperança da vacina, mas essa esperança está muito distante de nós. E o senhor acabou de dizer aí de 400 milhões de vacina à produção, muito rapidamente. Qual é a perspectiva, de fato, de produzir esse número de vacinas, uma vez que a nossa população poderia ser contemplada? Lorenberg, primeiro, o Brasil detém toda a tecnologia a partir do vírus inativado para produzir a vacina, que é a mesma vacina Coronavac. Portanto, nós não precisaremos importar nada. O IFA, que é tão falado hoje, que nós importamos, esse IFA é a vacina pronta. O Brasil não produziu até agora nenhuma dose de vacina. O Brasil embalou. Essas vacinas vêm em grandes bombonas, vai para o Instituto Butantan ou a Fiocruz e lá é envasado naquelas ampolinhas de 5 ml. Então, que dá 10 doses cada frasco daquele. Agora, o Brasil não. Nós temos toda a tecnologia para produzir o IFA aqui. Nós só precisamos da transferência tecnológica. O que é isso? É apenas a semente mãe, que vem num frasquinho pequenininho, de 5 ml também, protegido numa caixa de chumbo. Isso é a tecnologia. Vai para o laboratório e isso é reproduzido em bilhões de células e, claro, aí é colocado exatamente os meios conservantes, que é o famoso IFA. Né? Então aí vira a vacina pronta, que ela é diluída para injetar no braço das pessoas. Então o Brasil pode e tem tecnologia para produzir tudo aqui no Brasil a partir dessas células semente. E a cada 35 dias, que é o ciclo de produção, cada empresa dessa pode produzir até 60, 70 milhões de doses de vacina. Então, por isso que a gente multiplica. Se multiplicar por 3 laboratórios, que a princípio são 3 laboratórios selecionados, com esse nível de biossegurança, mas a Anvisa vai visitar 4, sendo que um deles está pronto, mas não funciona, está parado. Então, essa precisaria ainda de mais adequação, mais gente. Enquanto que esses 3 não, praticamente, chegando à célula, é possível começar a produzir.
Em relação aos investimentos, o projeto de lei que apresentei, inclusive, foi bem aprimorado pelos senadores e, inclusive, criando incentivos para a indústria produzir, não só agora, porque isso é importante dizer. Nós vamos precisar de vacina, não é só esse ano. Nós vamos precisar daqui para frente de muitos anos, como a vacina da gripe. Todo ano tem que vacinar novamente, porque surge uma mutação nova do vírus. Então, hoje no Brasil, nós já temos o vírus mutado de Manaus, do Rio de Janeiro, um de São Paulo e outro que foi um cruzamento com um vírus da África do Sul. Então, essa condição, essa necessidade, o Brasil como um país líder da América do Sul, terá que fazê-lo para salvar a população brasileira e ainda ajudar o mundo, porque a China e a Índia não estão conseguindo fabricar, porque hoje também a China está vivendo uma nova onda, né? E olha só, o Brasil nós já estamos chegando mais de 400 mil mortos, né? Mato Grosso 10 mil, a China ainda está em 200 e poucos mil, e eles vão ter que vacinar quantos bilhões de pessoas? A China, imagina quantas pessoas terá que vacinar. Então, o único país que eu diria que está numa condição, digamos, privilegiada é os Estados Unidos. E aí sim, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter uma boa relação política, administrativa, com todos os países, principalmente com as grandes nações. Por falar nisso, essas declarações que houve recentemente aí, até o presidente da República, não é? Quem mais? O Paulo Guedes também andou citando de forma não pejorativa, mas que não é daquelas mais bem de bom tom para relações internacionais. Você acha que isso está prejudicando? Em que nível esses dois polos aí, Brasil, que pertence a um núcleo exportador aí de alimentos, que a China precisa muito, e nós, o Brasil, precisamos muito da China? Olha, o mundo hoje, com a globalização, todos os países precisam um do outro, seja na saúde, seja na economia, seja na experiência vivida um país com o outro. O Brasil é o líder da América do Sul, nós somos um grande exportador para a Argentina, nós vamos cortar as nossas relações com a Argentina? Não, vamos cortar com o Paraguai, com a Bolívia. Por exemplo, na questão da vacina de febre aftosa, o Brasil doou, inclusive aqui o FEFA de Mato Grosso doou vacinas para a Bolívia principalmente, porque nós temos que proteger as nossas fronteiras. Então, a relação entre países é extremamente necessária. Então, o Brasil, que é um grande exportador para a China, para os Estados Unidos, somos importador também, é claro, quanto melhor a relação nós tivermos, melhor. Mas prejudicou? Você acha que causou algum estrago ou é coisa que pode ser reversível? Olha, tudo se supera, mas cria-se mais dificuldades, sem dúvida nenhuma. Viu, Nuremberg? Eu quero ainda concluir a resposta a você. Então, as empresas não precisarão, essas indústrias, não precisarão de investimento público, não. Elas já estão produzindo. Agora, acabou de produzir a vacina de febre aftosa para a campanha que está começando agora, no mês de maio. Então, essas empresas têm capacidade de entrar em produção imediatamente. Adaptação da estrutura que há dos laboratórios veterinários para a produção de vacina humana. Esse é outro entendimento que fizemos também com a Anvisa. A Anvisa já sinalizou e já aprovou que essas indústrias continuariam sendo reguladas pelo Ministério da Agricultura. Porque, por incrível que pareça, a fiscalização na indústria veterinária é tão ou até mais rigorosa. Por quê? Porque os países que importam os produtos vêm aqui inspecionar porque não querem levar a doença para lá. Então, quando você exporta alimento, principalmente proteína animal, mas também vegetal da mesma forma, a fiscalização é intensa. Então, é mais fácil você viajar de um país para o outro do que você levar dentro da mala um produto, uma semente. Não consegue entrar em outro país, porque é extremamente fiscalizado. Então, essa questão dos produtos agropecuários são extremamente fiscalizados no mundo inteiro, porque todo país quer fazer a sua proteção. E é claro que as doenças caminham muito fácil, principalmente as humanas, porque não tem como você, às vezes, fazer barreira com o ser humano, mas você faz a barreira sanitária, principalmente com os produtos agropecuários. Nuremberg. Mas eu fiz uma pergunta anterior, senador, e eu vou repeti-la agora, porque eu não fui contemplado da forma como eu imaginei que seria.
O senhor tem se encontrado com as grandes lideranças do agronegócio. É bom aí lembrar sempre que não existe agronegócio só em Mato Grosso, mas existem outros estados. O senhor tem com frequência conversado com essas lideranças para eles bancarem essas vacinas? Não há necessidade deles bancarem. Não há necessidade. Não há necessidade, porque, como eu disse, a indústria ela está pronta para fabricar. E outra coisa, nós nos reunimos, o Ministério da Saúde está gravado, garantiu que compraria 100% da produção da vacina nacional. Então isso já está garantindo, nós estamos pagando muito mais caro, primeiro, para importar lá de fora que não está tendo, e segundo, na rede hospitalar, imagina quanto o Brasil está gastando, né, de investimento para tratar das pessoas e pior, morrer 400 mil pessoas. Isso é um valor que não tem como estimar. O Brasil já perdeu muito. As pessoas que estão desempregadas, eu sempre tenho dito que, olha, assim como para um paciente que está numa UTI o oxigênio é vital, para o trabalhador, só o pai, a mãe e chefe de família é que sabe ficar desempregado. Então o Brasil está tendo que colocar bilhões de reais nessa situação da pandemia, porque parou muita indústria, parou as escolas, parou muita coisa. Então, as pessoas estão aí desempregadas. Imagina que prejuízo é isso, o desespero. E, aliás, a segunda consequência dessa doença será exatamente a doença mental. Nós teremos que nos preparar para isso. Inclusive, a rede de saúde pública terá que se preparar muito para isso, porque teremos muitas consequências, principalmente nessas doenças mentais que, claro, tem família que perdeu praticamente a família inteira. Né? As pessoas ficam apavoradas por não ter emprego, por ter que fechar o comércio. Né? Quantos comércios já fecharam? Só em redes de shopping center foi mais de 30 mil lojas. Se você pegar nas cidades pequenos comércios, por isso é que tivemos que criar incentivos. Eu acho que o incentivo, Lorenberg, mais importante é para o micro e pequeno empresário. Esse sim, porque o produtor rural, felizmente, está no momento porque estamos conseguindo exportar muito. O produto aumentou muito o custo, mas aumentou também o preço da soja, do boi, enfim, dos produtos produzidos pelo agronegócio. Aliás, quero falar sobre amanhã de Rondonópolis também, o que vai acontecer. Então, realmente, quem precisa hoje de ajuda é o pequeno, é o trabalhador desempregado, é o pequeno comércio, por isso criar o Pronamp, que foi um programa criado pelo nosso partido, através do senador Jorginho. Eu tive com o presidente da República há 15 dias atrás para a gente renovar, consegui aprovar um projeto de lei de minha autoria também, que é da Lei Aldir Blanc, para fazer com que os nossos promotores da cultura, os nossos artistas, recebam o recurso. Olha, nós aprovamos 3 bilhões de reais. Eu não estava recebendo já? Estava recebendo já, né? Pois o que você fez para olha renovar? Só, nós aprovamos 3 bilhões de reais e as prefeituras de governo do estado não conseguiu aplicar nem metade do recurso. Por isso que nós tivemos que renovar. Porque o artista, ele também é um trabalhador. Sim, com certeza. Ele é um pai de família, ele precisa desse apoio. Seja um cantor, seja um promotor da cultura, que hoje as casas estão fechadas, até show em aberto não é permitido mais. Então imagina a consequência que está essas pessoas que vivem e dependem disso. Eu queria que o senhor respondesse em 1 minuto. Vou explorar aqui o Wellington Fagundes, médico veterinário. A sua opinião sobre essa experiência lá do Vital Brasil sobre o plasma de cavalo. É uma experiência que os cientistas estão colocando muita fé, sabe? E parece que vai dar certo, pelo que a gente viu até agora de notícias. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso aí. O que o senhor pensa? Qual é a expectativa? Olha, é importante dizer que as chamadas zoonoses... Para soro. Zoonoses são as doenças transmitidas dos animais para os homens, dos homens para os animais. A grande maioria das pesquisas são feitas a partir dos animais. Inclusive essa vacina do coronavírus, ela recebe inclusive célula de rim de macaco. Você veja como é tão complexa toda uma rede de produção. Então essa questão do plasma tem sim, ao meu ver, grande possibilidade da pesquisa
que já está bem desenvolvida. Inclusive, uma dessas empresas, que é a Merck Sharp Dohme, ela também está pesquisando essa área, que exatamente a produção seria do remédio contra a Covid, que até agora não tem. Na verdade, os médicos até agora, eles tratam os sintomas. Então, mas não tem um remédio cientificamente comprovado até agora que ataca diretamente o vírus. Então, depois que a pessoa instala, os médicos tratam os sintomas. Se a pessoa ficou com dor de cabeça, ficou com febre, e aí tem principalmente o pulmão, que é o grande problema. Mas muitas pessoas pegam a Covid e acabam morrendo de parada cardíaca. Todo mundo morre de parada cardíaca, né? Mas de um ataque, às vezes, até de um AVC ou outro tipo de doença. Já se faz soro com... Que é a comorbidade famosa. Soro antiofídico, né? Soro para tétano. O soro antiofídico é tirado do quê? Do veneno da cobra. Você tira, purifica e injeta para exatamente fazer, o antídoto. Do próprio animal. Então tá, olha só, a gente vai para mais a grande esperança, viu, Paulo? Né? É a grande esperança que os laboratórios, por exemplo, esse laboratório já investiu 50 bilhões de reais. Está bem desenvolvido isso aí. Podemos ter até no segundo semestre aí, eu acho que, pelo que eu vi. Nós precisamos de vacina e precisamos também de encontrar algum remédio exatamente para evitar as mortes. Exatamente. Né? E se você quiser falar no próximo bloco também sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, eu gostaria de falar. Vamos falar. Importante. Exatamente. Estamos conversando aqui com o Wellington Fagundes, senador por Mato Grosso, e a gente vai a um breve intervalo comercial e volta já, um instante só. Estamos de volta ao vivo aqui com uma entrevista com o senador Wellington Fagundes, do PL. O Wellington chegou um pouquinho atrasado porque ele estava lá naquele evento que a gente anunciou bem no começo do programa aqui, da inauguração do viaduto Murilo Domingos, que fica ali ao perto dessa ponte aí, viu, senador? A ponte Sérgio Mota. Pois é. Que foi, inclusive, um programa que eu trabalhei junto à Itália, e lá eu falei. Foi o único projeto à época levado pelo presidente Fernando Henrique. E essa ponte chama Sérgio Mota exatamente porque o Sérgio Mota foi uma das pessoas que mais me ajudou a aprovar esse programa. E foi merecida. Graças eu já a ele, vi algumas críticas porque Sérgio Mota nunca morou aqui. Não, mas ele trabalhou muito por esse programa. Roberto França que eu digo. Roberto França, Deus é esse Sérgio Mota. Então, senador, amanhã, rapaz, né, amanhã também conhecido como terça-feira, vai ter um evento importante lá em Rondonópolis, não é? Que vai, inclusive, ser preponderante para as pesquisas. Queria que você falasse um pouco. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai estar presente. Mas nós vamos ter lá a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, o ministro Fábio Faria, das Comunicações, com alguns parlamentares, deputados federais de outros estados, senadores, e também a empresa de tecnologia, a TIM, com a Nokia, vai estar lá, inclusive apresentando o drone com câmera 4K, né? Que é imagens e todo hologramas, que são aquelas imagens para fazer a pulverização em cima na onde está a doença. Isso vai representar mais economia, mais produtividade e, claro, também diminuir o número de herbicidas e outros produtos. Né? Além disso, também, claro, toda a tecnologia de produção com precisão. Ou seja, a partir do satélite você vai lá exatamente na plantadora, como tem hoje, na colheitadeira e outros equipamentos. Por exemplo, uma Patrol, hoje ela é guiada pelo computador, ou pelo computador através de satélite. Então, não precisa mais da mão humana, inclusive, para fazer os movimentos. Tudo isso é tecnologia de precisão e que com o 5G será um grande avanço que o Brasil precisa e precisa muito. Em todas as áreas, da saúde, da educação e tudo mais. Então, lá, estará lá amanhã, lançando assim, objetivamente, no IMA, que é o Instituto Mato Grossense do Algodão, todas essas pesquisas, e nós queremos, inclusive, envolver também a Universidade Federal de Rondonópolis e outros institutos, no Mato Grosso como um todo, a Escola Técnica Federal, que vamos fazer um trabalho muito grandioso também, inclusive já liberamos um recurso, a Escola Técnica vai estar lançando uma licitação para comprar, me parece que serão 1.800 computadores para ser distribuído para os nossos alunos da Escola Técnica. Bom para um lado e preocupante para o outro, porque a partir do momento que você tem a máquina substituindo o homem, você tem que colocar o homem em algum lugar. Na inteligência, na preparação. Vai ter que preparar ele. Por isso é importante a escola técnica, a universidade. Exatamente. Nós temos que preparar a nossa juventude. Preparação tem que ser eficiente também. Exatamente. Lorenberg. Por falar em preparar a nossa juventude, senador... Aí é a praia do professor. Esse sabe. Por falar em preparar a nossa juventude, no bloco anterior,
quase no finalzinho, o senhor falou que gostaria muito de falar sobre as pesquisas. É porque as pessoas perguntam, mas o Brasil está pesquisando? O Brasil tem várias pesquisas, o próprio Instituto Butantan, a Fiocruz e também a Universidade de São Paulo. E uma coisa que me deixou extremamente preocupado e não posso aceitar foi o corte que nós tivemos de 300 milhões exatamente para a pesquisa de uma vacina que já está bem adiantada com a Universidade de São Paulo e a Universidade de Brasília. Eu já me reuni a semana passada, já conversei com o secretário de Fazenda e acredito que vamos conseguir repor esse recurso, porque nesse momento nós não podemos deixar também de ter a pesquisa própria, desenvolver a vacina e desenvolver também os remédios, como estão sendo pesquisados no Brasil. O Brasil é a 8ª potência do mundo, nós não podemos ficar dependendo tanto como estamos hoje da China e da Índia. Nós temos que investir principalmente na ciência e tecnologia. Da produção agrícola, importantíssima, porque precisamos exportar, mas nós precisamos voltar a ser um produtor mais forte de remédio. Aliás, temos uma fábrica, um parque fabril muito forte, mas nessa área agora da pandemia, principalmente das vacinas, teremos que desenvolver. Mas esse corte de 300 milhões que o senhor acabou de nos dizer, não é a curta visão que temos, e aí eu estou falando do Brasil como um todo, a curta visão que temos a respeito da pesquisa, da ciência e do que é científico? O Brasil já investiu muito mais na ciência e na Exatamente. pesquisa. Infelizmente, nós diminuímos e hoje o volume de investimento está muito pequeno. E o Brasil não terá outra condição que não seja investir maciçamente na ciência e na pesquisa. Por isso nós falamos aqui da educação. Então eu fico muito entusiasmado quando falo das universidades, quando criamos mais uma universidade, a 2ª universidade federal em Rondonópolis, e agora também o IFET, que é o Instituto Federal de Educação Tecnológica, que temos hoje em 19 municípios de Mato Grosso. E olha, o Instituto Federal hoje tem 23 mil alunos. Então eu quero parabenizar, inclusive, o reitor Júlio, jovem, que assumiu agora um grande trabalho que está sendo feito. Então é importante o ensino técnico também, porque às vezes você tem o doutor, você tem o médico, tem o engenheiro, mas não tem o encanador, você não tem um eletricista. Então você tem que preparar a mão de obra, inclusive a partir do jovem, porque ele ganhando o seu dinheiro, ele vai investir na sua melhor formação. Se é uma pessoa, um trabalhador de idade, agora, por exemplo, nós estamos trabalhando para começar a FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. E eu tive sexta-feira em Água Boa. Nós queremos transformar Água Boa num grande centro também tecnológico. Já está praticamente certo a ida da faculdade do Senar, que é através da FAMATO. Estive também com o pessoal da Federação, a Confederação Nacional de Transportes. Vamos também levar para lá. Queremos levar o IFET também para lá, para Água Boa, porque Água Boa será uma grande cidade polo de todo esse desenvolvimento. Então não pode chegar, professor Lorenberg, o desenvolvimento e as pessoas que vivem no estado não estarem preparados para usufruir disso. É o que aconteceu quando chegou a ferrovia em Alto Taquari. Quer dizer, chegou 2 mil homens para trabalhar e ficou aquele rastro de problemas sociais da cidade. Então, não, temos que preparar para a chegada de uma grande obra dessa, preparar todo o trabalhador para que a gente tenha mão de obra pronta, preparada, qualificada. Isso melhora a qualidade de vida de todos. Vou trocar de assunto aqui, porque não temos muito tempo para abordar tudo que a gente gostaria de abordar. Houve 2 requerimentos para a abertura da CPI da Covid lá no Senado. O senhor assinou qual deles? Ou foi o do Randolph? Ou foi o outro lá, do Girão? E o que você está achando até agora dos depoimentos que houve, do Mandetta, dos ministros Taixe e do atual ministro também? Como que está a sua avaliação aí? Não está muita politicagem ali, ao invés de avançar? Parece que tem mais politicagem do que propriamente proposituras ou questionamentos que possam levar a proposituras? Olha, eu sempre declarei, a princípio, ser contra a CPI nesse momento. Mas você assinou qual deles? Só para... O do Girão. Do Girão. Por quê? Porque a CPI, ela tem a natureza política, quer queira, quer não queira. Então a preocupação é exatamente de antecipar o período eleitoral. Aliás, você se lembra que eu fui contra, eu fiz um projeto de lei para que nós não tivéssemos eleições, porque as eleições municipais poderia ser o causador da disseminação do vírus, e foi, junto com as festas de final do ano. Agora também essa CPI está virando a CPI da cloroquina.
Então eu acho que é muito desperdício de tempo, muita energia, e o nosso foco tem que ser salvar vidas, cuidar dos empregos. E aqui quero pedir, inclusive, voltar a comprar no pequeno comércio, próximo da sua residência, valorizar o pequeno comerciante. Nós precisamos dar sobrevida aos nossos trabalhadores, à economia informal. Então, o que o Brasil está gastando e vai gastar com essa CPI poderia ser investido na pesquisa, professor Lullenberg. Poderia ser. Ao somar os custos dessa CPI, eu tenho certeza que talvez seja o valor necessário que nós precisaremos promover algumas pesquisas, principalmente essa, no caso, da pesquisa que está bem avançada de São Paulo, da Universidade de São Paulo. Mas, senador, eu vou provocar ainda mais, porque eu estou diante de alguém que tem uma sabedoria muito grande e uma experiência enorme, sobretudo no Congresso Nacional. Afinal de contas, o senhor está lá desde 1991. São 30 anos de Congresso Nacional. E eu vou provocar o senhor ainda mais, porque eu sei que tem conteúdo aí. Duas perguntas a mais, senador. O senhor não vê omissão alguma por parte do presidente da República, omissão alguma por parte do governo Jair Bolsonaro no ataque e no combate a coronavírus? Por isso que o senhor não acha conveniente ter uma CPI agora? E uma segunda questão, ainda diante disso aí, o senhor não acha que a CPI é um instrumento também de fiscalização, senador? 2 minutinhos para responder. É um instrumento de fiscalização, é importante. O dinheiro público tem que ser bem fiscalizado. Agora, o problema é o momento. As pessoas estão morrendo. Nós não estamos tendo vacina. Nós não estamos tendo oxigênio. Olha quantas pessoas morreram por falta de oxigênio. Então, nós temos Tribunal de Contas, OGU, CGU, tem a Polícia Federal, tem muito instrumento para fiscalizar. Agora, nós precisamos, nesse momento, ao meu ver, usar as nossas energias para cuidar das pessoas. E não antecipar o processo eleitoral. O presidente Bolsonaro, aliás, o Brasil, infelizmente, é um país que nós não temos a cultura do planejamento. Essa doença começou na China, foi para a Europa, Estados Unidos, para depois chegar no Brasil, e nós não temos vacina. Então, realmente, teve erro, e muitos erros aconteceram. Agora, adianta a gente ficar lamentando, chorando o leite derramado? Não adianta precipitar um processo eleitoral nesse momento. O ano que vem discute-se. Aí o eleitor vai julgar se vai continuar o presidente Bolsonaro, se vai trocar. Né? Eu acho que isso é para o ano que vem. Se você for olhar, a CPI ela é muito mais conteúdo de alguns quererem se aparecer. E olha, eu critico também o governo naqueles pontos que acho que está errado. Por exemplo, o Bolsonaro, ele é contra a vacina. Né? Mas como é que vai ser contra a vacina? O ministro da Saúde do presidente Bolsonaro defende a vacina, defende o uso da máscara, defende a ciência e a tecnologia. Mas o presidente tem a sua postura. Agora, adianta eu ir lá brigar com o presidente na porrada, como muitos querem fazer? Não, vamos continuar no diálogo e buscar soluções. Por isso, a nossa comissão da Covid está buscando soluções. Nós não queremos ficar lá discutindo coisas que não vai ajudar a população, porque quando eu ando na rua, o cidadão me cobra. Senador, muito obrigado, porque o senhor está fazendo isso, mas faz mais aquilo. Olha, está precisando disso, daquilo. O cidadão, o trabalhador, eu sempre digo, quem está lá numa rua esburacada, ele reclama com razão. Né? Hoje, por exemplo, nós estamos com as nossas escolas fechadas, nós tínhamos que ter mais criatividade. Os nossos professores, os profissionais da educação, poderiam estar num grande mutirão da comunicação, de esclarecimento à nossa população, e o governo errou, inclusive, na comunicação. Não tem uma comunicação eficiente até agora. Então, eu acho que tem muitas falhas e nós precisaremos corrigir para não chegar no dia 1º de julho, como foi lá já previsto pela Universidade de Washington, 562 mil mortes. Ora, se isso está pré-anunciado, por que nós não vamos trabalhar para evitar isso? Senador, tem que terminar o programa, não tem mais jeito. Eu queria dar uma pinceladinha, mas assim, de 30 segundos cada uma,
Primeira coisa, tem um projeto do senhor aí que é para colocar mais segurança nas escolas. Como é que é isso aí? Eu queria que você falasse sobre isso aí. Nós já tivemos muitos problemas, né? Eu apresentei esse projeto 2 anos atrás e agora acabamos de ter aquele problema lá em Santa Catarina e, infelizmente, as nossas escolas são muito mal guardadas, inclusive desprotegidas até o final de semana. Eu defendo, inclusive, estou estudando para que a gente tenha um projeto de que nossas escolas não fechem no final de semana. Porque muitas pessoas confundem qual que é o papel da família e qual que é o papel da escola. O papel da família é educar e o papel da escola é ensinar. Mas as pessoas invertem, acham, não, vou deixar meu filho lá e a escola que trata de educar meu filho. Não. Quanto mais tiver a participação da família, melhor. E, claro, o aluno e os pais não podem ter medo da escola. Né? Infelizmente, hoje, tem muita gente com evasão escolar, com medo. E o meu projeto de lei é exatamente criar instrumentos de mais segurança. Né? Nós temos tecnologia hoje, todas as escolas têm que ter internet e tem que ter um sistema de segurança. Aquela questão, vamos ter uma nova licitação ali com relação àquela empresa que cuida da 163, da 364? Sim, eu tive reunião a semana passada com o ministro do transporte, da infraestrutura, e já está bem adiantado. Acredito que até o mês de julho nós teremos ou a substituição do controle acionário, que é o melhor, porque aí não teria mais rápido, ou uma nova licitação. Está definido para até o dia 30 de julho chegar-se a uma conclusão. Olha, e a obra também do contorno aqui da travessia urbana de Cuiabá também já vai recomeçar agora, e o ministro já garantiu que quer terminar essa obra até o final do ano, bem como o contorno viário de Barra do Garças. E aí, claro, temos um problema sério aqui também, que é a rodovia dos imigrantes, que precisa das obras. E o contorno norte de Cuiabá, que o dinheiro está na conta, foi uma luta para conseguir esse recurso, está aí há mais de 6 anos parado. E agora, infelizmente, a empresa que ficou em segundo lugar entrou na justiça e a justiça já deu uma liminar e a obra, inclusive, pode sofrer atraso. Uma obra extremamente importante para Cuiabá. Vamos conversar sobre isso amanhã. Amanhã a gente vai conversar com o Zé Roberto Estopa, que é o secretário municipal, para falar sobre isso aqui, o vice-prefeito de Cuiabá. Essa obra está sendo tocada pelo governo do estado. Sim, mas Cuiabá, né? A gente vai falar sobre isso também. Senador, muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. A gente gostaria de falar mais coisas, mas logo a gente vai estar perturbando de novo para o senhor vir aqui falar conosco. Um grande abraço. Espero também que a obra do hospital universitário conclua. Essa tem porque essa outra também que ficou aí muito tempo, dinheiro parado na conta. Imagina se a gente não tivesse construído o hospital e pronto-socorro de Cuiabá. Quanto sofrimento seria mais? Então, eu acho que temos que buscar eficiência no serviço público, professor Lorenberg. Porque às vezes no Brasil não é nem falta de recurso. Às vezes é a burocracia que é grande demais. Nós temos que simplificar o Brasil, acima de tudo. Quero então desejar uma boa noite e agradecer imensamente ao Paulo, ao professor Lorenberg, essa oportunidade de estar aqui falando. Daqui a pouco vou sair de carro, ainda vou para Rondonópolis. Porque amanhã tem Tereza Cristina. Estaremos lá para receber os 2 ministros. Valeu, então. Olha só, muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Obrigado, Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Em nome da Justina e do Zé Márcio também, da equipe do Lorenberg, do Wellington Fagundes e os demais também ali. Muito obrigado pela equipe toda ter vindo, dando aquele apoio. Aqui a opinião com o Wellington Fagundes nesta noite. Amanhã, José Olha, na Roberto... próxima, Paulo, eu quero te convidar para a gente terminar o programa aqui, a gente ir lá em casa, porque eu gosto de fazer uma boa comida. Vamos lá, então. Então, a gente não sair com tanta fome, né? Com fome. Pode sair com fome, mas Zé Roberto Estopa, amanhã, ao vivo às 7h30 da noite, vice-prefeito de Cuiabá, acompanha, a gente espera você, fica bem, fica com Deus também.